Alô, bom dia. Então vamos lá. O título do meu sermão é Escravos das Letras do Velho Testamento, a vontade de Deus e o mundo, escrito pelo verdadeiro Pai. Então, a Bíblia é uma mensagem codificada. Talvez vocês já tenham se perguntado, né? Por que que a Bíblia não está escrito com frases claras e simples, né? Por que que é tão difícil o que está lá dentro, né? E tem toda uma explicação lógica. Então, o que é a Bíblia mais precisamente? A Bíblia tem sido um livro de mistério. Entretanto, a Bíblia contém a mensagem de Deus para vocês e para mim. A Bíblia não utiliza linguagem plana, mas está escrita em símbolos e parábolas. Vocês sabem por que Deus apresentou a Bíblia em símbolos e parábolas? Porque ele não falou claramente a verdade? Então, aqui é a explicação. Deus tinha que tratar como Deus tinha que tratar com o mundo do mal. Por todas as idades, Deus tem colhido com suas próprias mãos seus trabalhadores, ou campeões, a partir deste mundo mal. Abraão foi um destes campeões. Noé foi também um destes campeões. E os campeões de Deus estavam sempre em absoluta minoria no mundo do mal. Se Deus revelasse muito aberto e amplamente sua estratégia, o inimigo utilizaria essas informações contra os campeões de Deus. E assim, a Bíblia foi escrita como uma mensagem codificada, e assim somente os agentes ou campeões de Deus poderiam decifrá-la. Então, foi proposital a Bíblia ser escrita de uma maneira difícil, né? Que só quem tivesse preparado e perto de Deus poderia entendê-la. Então, aqui o verdadeiro pai faz uma analogia. Deixe-me fazer uma analogia. Para preservar sua segurança, a América envia muitos agentes para o outro lado do mar, a fim de coletar informações vitais referentes aos potenciais inimigos. Quando o quartel-general, na terra natal, está se comunicando com seus agentes do outro lado do oceano, particularmente estão em território inimigo, ele se comunicaria abertamente? Não, ninguém seria tão ingênuo. Ele se comunicaria em mensagens codificadas, mensagens secretas, e assim o inimigo não poderia decifrá-lo. Então, nós vivemos no mundo de Satanás. E a Bíblia, então, estava nesse mundo de Satanás. Então, nós estávamos no território do inimigo. Então, o inimigo não poderia decifrar tão facilmente a palavra que estava ali dentro. Então, por toda a história, pessoas de retidão enfrentaram apenas sofrimento nessa terra, simplesmente porque elas estavam em território inimigo. E Satanás não quer que os agentes de Deus prosperem. Sempre que as forças de Satanás descobrem os representantes de Deus, eles tentam destruí-los. Devemos compreender que Deus teve que dar suas instruções em mensagens codificadas. Assim, a Bíblia está escrita símbolos e parábolas. Se você é um agente enviado por seu quartel-general e quer decifrar uma mensagem codificada, ou você deve ter um livro de códigos, ou se comunicar diretamente com o seu quartel-general na sua terra natal original. Jesus conhecia as circunstâncias adversas nas quais ele teria que trabalhar. Havia pressão política a partir do Império Romano. Havia uma monarquia vigorando, que se opunha a qualquer mudança. E havia uma fonte forte e tradicional sistema religioso. Tudo isso poderia ser direcionado contra as edificações do reino de Deus. Jesus veio acender o fogo da revolução nas pessoas, que mudaria a estrutura e a vida da nação inteira. Mas ele não pôde falar claramente sobre isso, nem mesmo para seus discípulos. Ao invés, ele teve que falar em figuras e parábolas, dizendo: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A legenda está se falando. Jesus não veio para morrer. Há um quebra-cabeça histórico que não foi resolvido. Por 4.000 anos antes da vinda de Jesus Cristo, Deus esteve preparando as pessoas para o Messias, através de seus profetas. Deus esteve prevenindo o povo para se prepararem para o Messias. Deus esteve trabalhando para construir expectativa e realmente houve grande fervor messiânico em Israel. E na hora indicada, Deus cumpriu a sua promessa. O Filho de Deus, Jesus Cristo,
Veio para o seu próprio povo no momento indicado. E o que aconteceu? A história testemunha de que não reconhecemos. Nós o rejeitamos, nos rebelamos contra ele e finalmente o crucificamos na cruz. Por quê? As igrejas cristãs dizem: bem, a resposta para essa questão é simples. Deus enviou Jesus Cristo para morrer na cruz. A crucifixão era a vontade predestinada de Deus desde o início. Era a vontade de Deus que seu povo aceitasse o Messias, mas ao invés nós o crucificamos. E então os cristãos transferem a responsabilidade dizendo que era a vontade de Deus. Ridículo, isso não é aceitável para a nossa lógica. Alguma coisa terrivelmente errada deve ter acontecido, e o que foi? A ignorância assassinou Jesus. O povo não soube quem era Jesus de Nazaré. Eles não o reconheceram como filho de Deus. Se eles tivessem conhecido claramente que Jesus era o Messias, o filho de Deus não teriam crucificado. Aqui, então, dois versículos bíblicos que falam isso. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. João, capítulo 1, versículo 11. Outro. Nenhum dos príncipes deste mundo compreendeu, porque se tivessem compreendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Está escrito em Coríntios 2:8. Se eles, ao menos, tivessem entendido quem ele era, não teriam crucificado o Senhor da glória. Isso foi um erro, foi a ignorância e a cegueira que assassinou Jesus Cristo. Os cristãos do mundo não compreenderam a verdade sobre o que realmente ocorreu no tempo de Jesus. Se o único propósito de Deus ao enviar o seu filho era tê-lo pregado na cruz, então por que, em primeiro lugar, Deus despenderia tempo para preparar o seu povo? Teria sido mais fácil Deus enviar seu filho entre os descrentes ou mesmo entre os selvagens. Ele teria sido assassinado rapidamente e a salvação teria vindo muito mais rápido. Então, isso aqui é um pensamento muito lógico, né? Se Deus enviou Jesus Cristo para morrer, por que Deus esperou 33 anos e depois Jesus foi crucificado? Não faz sentido nenhum essa analogia. Então, ou por exemplo, quando o rei Herodes ficou sabendo, né, através dos reis, que o Messias poderia ter sido nascido, e ele mandou então matar todos os meninos de até 2 anos, né? Ali, João e Maria tiveram que fugir para o Egito. Ali, eles não precisavam ter fugido, então. Eles poderiam ter ficado, esperado os, os, os soldados, poderiam então ali ter matado Jesus e a salvação teria vindo aqui. Então não faz sentido nenhum nós falarmos que Jesus veio para morrer na cruz. E outra coisa que eu coloquei aqui, então, que pai que enviaria um filho para que ele crescesse e com 33 anos fosse crucificado dessa maneira, né? Não faz sentido nenhum. Então, aqui, escravos da letra do Velho Testamento. Então, a questão é, por que o povo não soube quem era Jesus? Acreditem ou não, a primeira razão pelo qual o povo de Deus não reconheceu Jesus como Messias foi por causa do Velho Testamento. Isso pode causar uma surpresa para vocês, mas o povo interpretava literalmente o Velho Testamento. Eles não compreendiam que a Bíblia estava em código. Eles não procuraram por um dicionário de código. Ao invés, eles tomaram a Bíblia literalmente, palavra por palavra, letra por letra. Em outras palavras, eles se tornaram escravos das letras do Velho Testamento. Aqui nosso pai dá um exemplo. Deixe-me dar uma evidência. O livro de Malaquias no Velho Testamento tem um propósito paralelo ao livro do Apocalipse do Novo Testamento. Isso demonstra claramente o plano e a última descrição de como o Messias viria. Em Malaquias, você encontrará essas palavras: vou mandar-vos o profeta Elias antes que venha o grande e temível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais para os filhos e o coração dos filhos para os pais. Então, quem era Elias? Ele foi um grande profeta de Israel
que havia vivido aproximadamente 900 anos antes de Jesus Cristo, e ascendeu para o céu em uma carruagem de fogo, em um turbilhão de vento, de acordo com o Velho Testamento. Por isso, as pessoas acreditavam que Elias retornariam literalmente no céu, em uma carruagem de fogo, e anunciaria o Filho de Deus. É isso que o povo esperava. Mas então, Elias veio? O problema foi que Elias não retornou da maneira como o povo esperava. O povo nunca ouviu qualquer coisa sobre o retorno milagroso. Entretanto, um dia eles ouviram uma extraordinária declaração. Um jovem de Nazaré, cujo nome era Jesus, estava sendo proclamado por seus seguidores como Messias, o Filho de Deus. Esse era realmente um anúncio incrível. E qual foi a reação imediata do povo? Eles disseram: impossível. Como Jesus de Nazaré poderia ser o Filho de Deus? Não ouvimos nada sobre Elias. Sem Elias, sem Messias. A fim de aceitar Jesus Cristo como Filho de Deus, eles teriam que desconsiderar os 44.000 anos de tradição e desprezar a sua Bíblia. Mas ninguém estava disposto a isso. Pôncio Pilatos, o governador de Roma, não queria crucificar Jesus porque ele não pôde encontrar qualquer falta nele. Entretanto, o próprio povo de Jesus foram aqueles que estavam gritando: crucifica-o, crucifica-o. O povo que Deus havia preparado para recebê-lo queria que Jesus fosse assassinado e pediram que o criminoso Barrabás fosse liberto ao invés dele. Essa era a vontade de Deus? Não. Jesus Cristo foi vítima da ignorância e cegueira do próprio povo. E eles interpretaram mal a profecia, interpretaram mal o Velho Testamento. A profecia de Malaquias, da vinda de Elias, foi realmente um obstáculo para o sucesso do ministério de Jesus. João Batista era Elias. Os discípulos de Jesus não estavam bem preparados para responder essa questão. De fato, eles não conheciam sobre o Velho Testamento. Afinal de contas, eles eram humildes pescadores da Galileia e coletores de impostos. Assim, os discípulos envergonhados decidiam um dia ir até Jesus para pedir a sua ajuda neste assunto. Um relato aparece em Mateus. Perguntaram-lhe os discípulos: por que dizem então os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? E respondeu ele: na verdade, Elias havia de vir e restaurar todas as coisas. Digo-vos, porém, que Elias já veio e não o reconheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer às mãos deles. Então entenderam os discípulos que lhe falava a respeito de João, o Batista. Isso foi um choque para os discípulos. Então eles entenderam, de acordo com a Bíblia, que Jesus estava falando sobre João Batista. João Batista era Elias? Sim, Jesus disse isso, mas o povo nunca foi convencido. Eles diziam ultrajante. Então aqui Jesus falou abertamente, claramente, né, que João, que Batista era então esse João. E aqui um pouco de contexto. Quem era João Batista, né? João Batista nasceu, a missão dele era ser o representante de Elias. Então, aqui eu trouxe o Lucas capítulo 1, de 11 até 20. Aqui conta a história. Isabel, a esposa de Zacarias, não podia ter filhos, porque ela já estava com idade muito avançada. Mas então, o anjo Gabriel, Gabriel, né? Então, mas o anjo Gabriel disse para Zacarias que eles poderiam ficar tranquilos que Isabel ia prover uma criança. E aqui no versículo 19 diz: e irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, a fim de preparar um povo bem disposto para o Senhor. Então, poderia haver uma certa confusão de que João Batista não era Elias, mas João Batista só nasceu porque ele ia cumprir a missão de Elias, né? Antes dele vir ao mundo, o anjo Gabriel já disse para Zacarias, né, que ele viria no espírito e no poder de Elias. Então não havia dúvida nenhuma.
E então, no momento, né, Zacarias então duvidou do anjo Gabriel e ele ficou sem poder falar até o nascimento de Zacarias, até o nascimento de João Batista. Sim, e de fato, então foi um milagre. Ele só veio ao mundo para cumprir essa missão. João Batista, o homem de falha. Contudo, Jesus Cristo continuou a pregar com poder e autoridade a despeito da teimosia da opinião pública. O povo não podia dispensar tal homem rapidamente. Eles queriam estar seguros de si. Assim, eles decidiram ir até o próprio João Batista e lançar-lhe suas questões de uma vez por todas. Eles perguntaram para o João: Quem és tu? Ele, pois, confessou e não negou. Sim, confessou. Eu não sou o Cristo. Ao que lhe perguntaram: Pois que? És tu Elias? Respondeu ele: Não sou. És tu o profeta? E respondeu: Não. Esses versículos, então, estão em João, capítulo 1, 19 e 21. João Batista negou tudo. Ele disse: Eu não sou Elias. Ele até mesmo negou o título de profeta. Todos sabiam e reconheciam como um profeta de Deus, mas ele disse: Eu não sou um profeta. Por quê? Ele avaliou a situação e sabia que Jesus era tratado por sua própria sociedade como um desterrado. Jesus parecia ser um perdedor e João decidiu não apoiar Jesus. Ele pensou que seria melhor negar tudo. Fazendo assim, João Batista empurrou Jesus para um canto, fazendo aparecer um grande impostor sem defesa. Após a negativa de João, Jesus não teve nenhum recurso adicional nesse ponto. Então, a partir do momento que João Batista falou abertamente e claramente para o público, eu não sou Elias, eu não sou João Batista, tudo que ele falasse a partir dali já não teria mais relevância, né? Porque ali eles perguntaram e bem claramente ele negou. Então, podemos ler em Mateus que João Batista, esperando na prisão, isso depois, né, para ser decapitado, enviou 2 de seus próprios discípulos até Jesus para para a seguinte pergunta: És tu aquele que havia de vir ou havemos de esperar outro? Então, João Batista, né, na prisão, mandou os seus discípulos para perguntar. Essa é uma pergunta de um homem que tinha fé em Jesus como filho de Deus? João Batista tinha anteriormente testificado sobre Jesus no Rio Jordão. Eu mesmo vi e já vos dei testemunho de que este é o Filho de Deus. Contudo, na mesma pessoa, esta mesma pessoa, com a mesma língua, estava agora confrontando Jesus ao perguntar: Você é realmente o Messias ou devemos procurar outro? Quão desanimadora essa pergunta deve ter sido para Jesus. Que homem de pouca fé era João Batista. Daí aqui o verdadeiro pai explica como que Jesus se sentiu quando ele ouviu essa pergunta. Jesus confiava muito no sucesso da missão de João Batista. Quando esse mesmo João Batista enviou seus discípulos até Jesus para perguntar a ele: Você é realmente o Messias? Foi muito doloroso para Jesus, como se ele tivesse sido apunhalado como uma faca. A fúria o dominou. Jesus se recusou a responder com um sim ou não para a impossível pergunta. Ao invés, Jesus respondeu: Voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. É bem-aventurado aquele que não se escandalizar de mim. Isso está em Mateus capítulo 4, 6. Essa foi a consolação de Jesus para João, quando ele viu que João estava falhando. Jesus estava realmente dizendo: Pobre João de falha, você já não tem mais fé em mim, você está ofendendo o Filho de Deus. Sinto muito para você. Sinto muito por você, João. Jesus disse em Mateus: Em verdade vos digo que entre os nascidos de mulher não surgiu outro maior que João, o Batista, mas aquele que é menor no reino dos céus é maior que ele. Isso está em Mateus 11:11. João havia caído num ponto onde até mesmo o menor no reino dos céus era maior que ele. O significado da afirmação de Jesus havia permanecido um mistério.
João Batista foi o maior entre os nascidos de mulheres por causa da sua missão, que era testificar o Filho de Deus. Todos os profetas do passado tiveram essa mesma missão, mas os profetas que vieram antes de João Batista nasceram para testificar o Messias com uma distância de tempo entre eles e o Senhor. Ao conduzir a sua missão, Jesus foi o menor, ele foi o mais. Desculpa. Ao conduzir sua missão, João foi o menor, ele foi o mais miserável entre todos os fracassados. Todos os profetas que haviam vivido antes deles estavam assistindo a partir do mundo espiritual. Eles sabiam quem era Jesus Cristo, mas João não sabia, ele duvidou, ele se tornou cético e finalmente cego para a identidade de Jesus. No final, ele falhou em manter seu próprio testemunho sobre o Filho de Deus. Ele se tornou um homem de falha e por isso é o menor no reino dos céus. Seguindo, eu lhes darei outra irrefutável prova da falha da missão de João Batista. O povo disse para João: Rabi, aquele Jesus que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, eis que está batizando e todos vão ter com ele. Isso em João 3:26. Então João Batista respondeu: É necessário que ele cresça e que eu diminua. Em João 3:30. Então, sobre esse versículo, é necessário que ele cresça e eu diminua. O verdadeiro pai faz uma explicação. Os cristãos interpretam isso como o significado de que João era verdadeiramente um homem humilde e um grande profeta. Eles acreditam que João tinha tanta humildade que Jesus deveria crescer enquanto ele mesmo deveria diminuir. Ao contrário, esta é a prova da arrogância de João Batista. Se João tivesse tomado Jesus seriamente como filho de Deus, ele não teria outra escolha a não ser se tornar uma unidade com Jesus e segui-lo com todo zelo, faça chuva ou faça sol. Ele teria crescido ou diminuído junto com Jesus, desfrutando do mesmo destino. Essa passagem demonstra que João de fato não seguia Jesus. Ele assumiu um curso independente e abandonou Jesus. Realmente, ele não encarou Jesus com seriedade. João Batista. João Batista foi decapitado. Ele poderia ter sido um mártir glorioso ao ser decapitado, executando sua missão determinada, testemunhando e proclamando ao mundo que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Mas ele foi decapitado meramente por estar envolvido no escândalo amoroso da família do rei Herodes. Esse assunto não tinha nada a ver com João. Então, João Batista era muito sincero, né? Então, o rei Herodes, ele casou com a filha, não, com a esposa do irmão dele, né? E isso naquela época era um escândalo. E então o João Batista estava a apontar claramente, falar publicamente que isso estava errado. E claramente, então, o rei da época prendeu João Batista. E a esposa dele tinha muito ressentimento por ele ter falado publicamente sobre aquele relacionamento deles. Então, um dia, a filha de Heródias, então a Salomé estava a dançar para o rei Herodes e ele gostou muito e disse que ela poderia pedir o que ela quiser. Então ela pediu um conselho para a mãe, o que eu não posso pedir para o rei Herodes? E ela pediu, então a Herodias influenciou a Salomé que ela pedisse a cabeça de João Batista num prato. E como o rei deu a sua palavra, né, assim ele se cumpriu. Então, os soldados foram lá e decapitaram João Batista. Imaginem que morte mais. Como que fala aqui? Miserável, banal. Ele foi preso porque ele acusou o rei e depois cortaram a cabeça dele e serviram num prato, né? Porque ali a gente viu como ele tinha falhado. Então, aqui o verdadeiro pai fala, né? Esse assunto, né, que ele foi apontar não tinha nada a ver com ele, né? Então,
Atender ao Filho de Deus era a única responsabilidade de Deus. Era para isso que ele veio ao mundo, né? Ele não precisava fazer outra coisa a não ser focar em Jesus. Mas João Batista abandonou essa missão divina e sofreu sem sentido, tendo uma morte vergonhosa, exatamente. Isso significa que, por causa da falha da missão de João Batista, o reino anunciado por Jesus Cristo sofreu e foi deixado aberto para a competição. Quando um campeão de Deus falha em sua missão, alguém deve tomar essa missão e fazer um grande esforço para cumpri-la. Assim, homens de fé violenta como Pedro assumiram a posição de João pela força do seu próprio mérito. Entretanto, se João Batista tivesse sido um homem de grande fé, ele teria resultado? Ele realmente teria se tornado discípulo-chefe do Filho de Deus, Jesus Cristo. Se Jesus se tivesse tornado rei, João Batista teria se tornado primeiro-ministro. Essa era a posição que Deus determinou para João. Então, nesse caso, os 12 apóstolos, os 70 discípulos e as 120 pessoas escolhidas por Jesus teriam vindo dos próprios seguidores de João. Jesus teria servido seguidores de João. João teria servido como mediador para trazer unidade entre o povo escolhido para Israel, povo escolhido de Israel, desculpa, e o Filho de Deus. Quem teria ousado crucificar Jesus sobre essas circunstâncias? Ninguém. A crucifixão nunca teria ocorrido. Então aqui o verdadeiro Pai fala: mesmo se você não pode aceitar agora essas coisas como verdade, você deve ao menos adiar o julgamento. Um dia todos nós conheceremos a verdade. Eventualmente todos iremos morrer. Todos terminaremos indo para o mundo espiritual, onde a verdade é como a luz do sol. Ninguém pode escapar dela. Nesse dia todos nós veremos toda a verdade. Entretanto, abençoado é aquele que pode ser humilde o suficiente para aceitar a verdade enquanto tem oportunidade aqui na terra. Seu conhecimento da verdade de Deus aqui na terra determinará a sua vida eterna. Então, aqui durante esse discurso do verdadeiro Pai, ele fala, né? Mesmo se você não pode aceitar agora, adie o julgamento, né? Então, faça essa reflexão, mas é que ele fala, né? Abençoado e é quem pode ser humilde o suficiente para aceitar a verdade enquanto a pessoa está aqui na Terra. Seguindo, Jesus esperado nas nuvens do céu. Há uma terceira razão vital pela qual Jesus não foi aceito como Messias. 2000 anos atrás, o povo esperava o Filho de Deus vindo das nuvens do céu, de acordo com a profecia de Daniel. Eu estava olhando nas minhas visões noturnas, e eis que viam com as nuvens do céu um com o Filho do Homem. Isso está em Daniel, capítulo 7, versículo 13. Mas Jesus Cristo não apareceu milagrosamente nas nuvens. Ele nasceu de uma mulher, Maria, a esposa de José. O povo disse: bem, como pode esse Jesus ser filho de Deus? Ele é apenas um homem, tal como você e eu. Essa foi outra razão opressiva pelo qual o povo rejeitou Jesus. Somente com a clara revelação da verdade, a partir do Pai Celestial, todas as igrejas cristãs podem tornar uma unidade. Sim, a verdade faz uma unidade. Se conhecermos a verdade, essa verdade nos libertará de toda a crença enganosa e da nossa desunião. É a clara verdade de Deus que está sendo revelada agora. Agora, sobre a crucifixão, missão secundária de Jesus. A crucifixão não era a missão original do Filho de Deus, mas representou uma alteração de seu curso planejado. Era uma missão secundária. Ela foi decidida no Monte da Transfiguração. Um relato disso aparece em Lucas. E eis que estavam falando com ele dois varões, Moisés e Elias, os quais apareceram com glória e falavam da sua partida que estava para cumprir-se em Jerusalém. Então, ali, né, no Monte da Transfiguração, foi quando Jesus encontrou então Moisés e Elias, e ali ele viu que algo de muito ruim ia acontecer em Jerusalém, né? Então, a partir dali, Deus já fez o plano B. E ali começou em prática o plano B. Quando Pedro, o discípulo, chefe de Jesus, foi informado por Jesus que o sofreria em Jerusalém e que seria crucificado, Pedro protestou violentamente, como lemos em Mateus. Tenha Deus compaixão de ti, Senhor. Isso de modo nenhum te acontecerá. Mateus
16, 22. Então Jesus repreendeu, dizendo: Para trás de mim, Satanás, que serves de escândalo, porque não estás pensando nas coisas que são de Deus, mas sim no que são dos homens. Então aqui o verdadeiro pai fala. Os cristãos frequentemente citam essa passagem em particular como prova de que Jesus veio para morrer na cruz. Muitos explicam: olhe o que Jesus disse. Ele disse que veio para morrer na cruz. Esse é o motivo pelo qual ele repreendeu Pedro e o chamou de Satanás, porque Pedro se opôs à ida de Jesus à cruz. Mas essa interpretação carece de um ponto vital. Jesus repreendeu Pedro após ele saber que Deus havia mudado seu plano e alterado a missão de Jesus. Sendo que o povo rejeitou Jesus, Deus soube que Jesus não poderia executar sua missão primária, estabelecer o estabelecimento do reino da terra, o qual requeria a cooperação do povo. Então, aqui no Monte da Transfiguração, então Jesus já sabia, né, que ele ia morrer na cruz, mas ele precisava deixar a salvação espiritual para o povo, né? Então, por isso que ali Pedro ficou com pena, né? E disse que nada de mal te acontecerá, e ali Jesus precisou repreender Pedro, porque a vontade de Deus precisava acontecer. Naquele ponto em seu ministério, Deus não pediu para Jesus cumprir somente a meta limitada da salvação. Desculpa. Naquele ponto em seu ministério, Deus então pediu para Jesus cumprir somente a meta limitada da salvação espiritual. Por isso, Jesus começou a preparação para essa meta secundária. E o pobre Pedro não sabia nada sobre essa mudança na missão de Jesus Cristo. Jesus chamou Pedro de Satanás, porque as palavras aparentemente desconfortadas de Pedro não tinham nenhuma relevância para a vontade de Deus nesse ponto. Pedro falou a partir da ignorância e da cegueira, mas Jesus não podia arriscar empreender essa missão secundária, pois assim sua vida teria sido completamente em vão. Aceitar Jesus teria trazido o reino de Deus. Consideremos realmente o que teria acontecido se Jesus tivesse sido aceito pelo povo de Israel. Realmente, ele se tornaria o rei de Israel. Ele teria unido seus discípulos com todos os descendentes de Abraão, as 12 tribos de Jacó e também todas as tribos árabes. Todos eles teriam se tornado uma família do Filho de Deus. Jesus Cristo teria estabelecido uma soberania celeste centrada na nação de Israel. Até mesmo o Império Romano teria sido humilhado diante do reino de Deus. Essa foi a predição de Isaías. Do aumento do seu governo e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e o seu reino, para estabelecer e fortificar em retiro e injustiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Isaías 9:7. Então, após a morte de Jesus, os seus discípulos marcharam em direção a Roma de mãos vazias, sofrendo e derramando sangue. E dentro de 400 anos, o Império Romano desmoronou diante do exército desarmado. Se Jesus Cristo não tivesse sido crucificado, mas comandado pessoalmente esse santo exército, todo o Império Romano teria sido subjugado sob a soberania de Deus durante o tempo da vinda do próprio Jesus. Naqueles dias, o Império Romano era o centro do mundo. O plano da salvação de Deus era restaurar o mundo inteiro. Assim, Deus preparou Roma em um papel central para que, uma vez que o reino viesse para Roma, ele poderia ser espalhado facilmente por todo o mundo. Se Jesus tivesse sido capaz de estabelecer o seu reino no Império Romano, então, através do poder e da influência de Roma, as pessoas em todos os cantos do globo ouviriam o seu evangelho enquanto ele viesse para a terra. Além disso, a nação de Israel teria sido o centro glorioso do seu reino. Então, não haveria nenhum cristianismo dividido como temos hoje, nenhum catolicismo romano, nem presbiteriano, nem metodista, nem a Igreja de Cristo. Nenhuma dessas igrejas seriam necessárias. Você não precisa mais de um veículo quando já tiver alcançado o seu destino. Porém, sem a obediência de Adão e Eva, Deus não pôde cumprir seu ideal do Jardim do Éden.
E sem a cooperação do povo, Jesus Cristo não pôde estabelecer o reino da terra. Então, a crucifixão trouxe somente a salvação espiritual. Assim, Jesus focou em sua missão secundária, a salvação espiritual. Devido ao pecado e à cegueira do povo, Deus permitiu que seu filho fosse em sacrifício. Esse era o significado da crucifixão. Deus permitiu que Jesus morresse na cruz como um resgate pago para Satanás. Em troca, sobre a ressurreição de Deus, Deus pôde reivindicar as almas das pessoas, embora a redenção do corpo não tenha sido possível. Portanto, a vitória de Deus não foi na cruz, mas na ressurreição. A ressurreição trouxe a salvação que o cristianismo oferece. Na crucifixão de Jesus, o cristianismo foi crucificado também. Na hora da tribulação do Senhor, ninguém permaneceu fiel. Todos traíram Jesus. Até mesmo Pedro negou Jesus. Mas com a ressurreição de Jesus, o cristianismo também ressuscitou. Então, por 40 dias, Jesus reuniu e sedimentou os fragmentos do cristianismo. Este foi o início do cristianismo de hoje. Sim, nossa salvação vem a partir da ressurreição vitoriosa de Jesus. Essa é a vitória de Cristo, e o poder de Satanás nunca pôde influenciá-la. Mas o corpo de Jesus Cristo foi dado como um sacrifício e um resgate. Ao desistir do seu corpo, Jesus desistiu do corpo da humanidade. A nossa salvação está limitada a uma redenção espiritual, porque a redenção do corpo permanece irrealizada desde os 2000 anos atrás. E nosso mundo ainda sofre sob o poder de Satanás. O pecado aflige e domina o mundo através dos nossos corpos. Então, aceitando Cristo, recebemos a salvação espiritual. Mas nossos corpos servem à lei do pecado sob o domínio de Satanás. Até que Cristo retorne e liberte do domínio do pecado. Então, somente o Senhor de segundo advento pode dar total salvação, a salvação espiritual e também a redenção dos nossos corpos. E agora, quase para finalizar, a explicação sobre a oração do Jardim do Getsemane. Em nossa ignorância, nós cristãos carecemos do verdadeiro espírito da oração de Jesus no Jardim do Getsemane. Lá, Jesus falou a seus discípulos: a minha alma está triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E adiantando-se um pouco, prostrou-se como um rosto em terra e orou, dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Isso está em Mateus, capítulo 26, de 28 a 39. Ele orou dessa maneira não apenas uma vez, mas em 3 vezes. Ele estava triste até a morte. Muitos no mundo cristão acreditam que Jesus orou dessa maneira por causa da sua fraqueza humana, recuando a sua missão de morrer na cruz. E aqui o verdadeiro pai explica, então. Quando o próprio Simão Pedro estava para ser crucificado, ele disse aos seus perseguidores, eu não sou digno de morrer da mesma maneira como meu Senhor. Faça-me um favor, crucifique-me de cabeça para baixo. Ele nem mesmo disse, por favor, passem de mim esse cálice. Quando Estevão, o primeiro mártir cristão, estava sendo apedrejado até a morte, ele não disse, passe de mim esse cálice. Ao invés, ele morreu pacificamente, orando por seus perseguidores. Tal bravura não está limitada à Bíblia. Vocês acham que o Messias, o Filho de Deus, era mais fraco que todas essas pessoas? Especificamente, se você acha que ele veio pelo único propósito de morrer na cruz pela salvação do mundo? Não. Se esse fosse o caso, ele teria sido desqualificado como Messias. Não entendemos o Senhor Jesus. Então, aqui a explicação. A oração no Jardim do Getsemane não foi proferida a partir de qualquer preocupação egoísta ou medo da morte. Jesus Cristo, nosso Senhor, estava pronto para morrer mais de 1000 vezes se isso fosse a única forma de trazer a salvação da humanidade. A preocupação de Jesus era por causa da sua missão. Ele se afligiu pelo sofrimento do seu Pai Celestial. Ele estava angustiado porque podia prever as terríveis consequências da sua crucifixão. Jesus sabia muito bem que a sua crucifixão não era a vontade definitiva de Deus.
Ele sabia que a sua morte adiaria a realização do reino dos céus em mais de 2000 anos. E enquanto isso, a humanidade sofreria terrivelmente. Terrivelmente. Por isso, no jardim de Getsemane, Jesus fez o seu final apelo desesperado a Deus. Mesmo nesta hora, há qualquer forma possível de que eu possa permanecer na terra para realizar essa missão? Se formos nos tornar verdadeiros seguidores de Cristo, devemos compreender a aflição e angústia que Jesus sofreu. Além disso, se a crucifixão fosse a plena vontade de Deus, então Judas, o traidor de Jesus, deveria ser considerado como um herói, premiado como uma medalha celeste, porque alguém teve que entregar o Filho de Deus para o inimigo para ser crucificado. Contudo, Jesus disse sobre Judas: em verdade, o Filho do Homem vai, conforme está escrito a seu respeito. Mas ai daquele por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para que esse homem que não houvesse nascido. Ou então, quando Judas, que havia traído Jesus, viu que Jesus fora condenado, ficou tomado de remorso e devolveu as 30 moedas de prata aos chefes dos sacerdotes e ao líder religioso, dizendo: pequei, pois traí sangue inocente. Então Judas jogou o dinheiro dentro do templo, saindo e enforcou-se. Então, se realmente, né, a crucificação de Jesus fosse boa, então Judas seria vangloriado, não seria pela lógica. E o que ele fez, então, sentiu tanto remorso que se matou. Não há melhor exemplo disto do que ocorreu no tempo de Jesus. As pessoas que conspiravam para assassinar Jesus Cristo e crucificá-lo eram as mesmas pessoas que estavam fielmente seguindo a palavra de Deus dia e noite. Mas quando o Filho de Deus veio até eles, eles cometeram o pior crime da história. Eles assassinaram o único Filho de Deus e fizeram isso em nome do Senhor. Da mesma maneira, quando Cristo vier até nós, como um homem de carne, como podemos estar seguros de que os cristãos de hoje não serão não serão os primeiros a atirarem pedras no Cristo que retorna? Então, hoje, temos a mesma responsabilidade como o povo de 2000 anos atrás. Não importa quão grandiosas sejam as nossas obras ou as nossas orações. Quando Deus enviar o seu Filho, se não o reconhecermos e não unirmos a Ele, Ele nos dirá: apartai-vos de mim, e vós que praticam iniquidade. E era isso. Com essa frase, então, eu finalizo o meu sermão. Obrigada. No último slide, eu deixei o link com o livro inteiro em PDF, tá? Em português do Brasil, mas vai estar no final do slide, quando o Sérgio partilhar, vocês conseguem ver. Quem quiser ler na íntegra, é muito bom esse livro, né? Tem uma explicação um pouquinho repetitiva, né? Mas é bem assim, o verdadeiro pai pega o versículo e faz a explicação do cristianismo e faz a explicação, então, que Jesus revelou. Então, agora eu vou orar para finalizar o meu sermão. Unam-se comigo em oração. Bom dia, queridos amados pais celestiais. Pai, quero agradecer por mais essa oportunidade de estarmos todos aqui unidos na Embaixada da Paz. Quero agradecer por essa oportunidade de eu ter feito esse sermão, de entendermos um pouquinho mais sobre a missão de Jesus, sobre o papel de João Batista e sobre o nosso papel nos dias de hoje. Quero agradecer por todos os membros que estão aqui presentes na sala, todos os membros que estão conectados pelo Zoom, todos os membros que não puderam vir, que possam então estar dedicando esse domingo para Deus de alguma maneira. Pai, eu peço que essas palavras possam ser inspiradas, então, a todos os nossos irmãos e que durante a semana possamos lembrar de alguma coisa do dia de hoje. Eu quero agradecer por tudo. Eu relato meu nome Henrique, Chico Ban Brito, uma família central da Bênção que representa o Cosmos, a Ju. Obrigado.